Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4. E eu quero mostrar essa história, esse testemunho, principalmente para você que vive uma guerra dentro de sua casa. Guerra. Você que passa por situações muito difíceis com sua família, com filhos, com seu esposo, com seu marido, com sua esposa. Vocês que têm familiares que de pronto um dia estiveram dentro da igreja e hoje estão fora da igreja e lhe hacen a vida impossível. Porque eu sei que quando se tem familiares que um dia estiveram na igreja e eles não estão mais na igreja, parece que eles se volvem piores que antes de conhecer da igreja. Ou não é verdade? É isso ou não é? Então, eu quero mostrar essa história para que vocês entendam por que essas coisas passam e o que você tem que fazer, como você se tem que portar ante estas situações. Amém? Por favor, pode colocar. Isabel era una niña que fue criada desde pequeña en la iglesia. Sin embargo, Isabel, a la edad de 14 años, decidió bautizarse, pero poco tiempo después del bautismo ya no quiso ir más a la iglesia. Y así fue como se alejó y se fue al mundo de esa manera. Siempre luchamos por darle lo mejor y de repente empezamos a ver a Isa así, en un estado muy triste para nosotros. Ella empezó a transformarse en esto aquí. Poco a poco comenzó a andar con malas compañías, personas que no le hacían bien, y empezó a quedarse de esta manera, como la ves ahora. Empezó a beber mucho. Recuerdo una vez que llegó a casa vomitando, oliendo mucho a alcohol fuerte. Empezó a usar muchos tipos de droga como marihuana, cigarrillos de hojas, fumaba un paquete al día y también drogas sintéticas. Entonces ella también terminó involucrándose con una persona, esa persona también era dependiente de drogas, también usaba marihuana. Entonces nuestra desesperación empezó a aumentar. Y parece que cuanto más yo iba a la iglesia, cuanto más votos hacía, cuanto más propósitos hacía, peor se ponía Isa. La impresión que daba era que ella solo iba empeorando. El hecho de que ella no me llamara mamá era algo que me dolía muchísimo. Cuando ella llegaba, su propio padre le decía, esa mujer. Entonces eso me hería mucho, me dolía demasiado, muchísimo, y yo decía, Señor, no es justo porque ella es mi única hija. Recuerdo que una vez fui a hacerme una cirugía y ella me dejó sola en el hospital. Ella llegaba borracha, llegaba drogada, ella consumía drogas dentro de la casa. Entonces eso para nosotros era una afrenta. Ella me miraba directamente a los ojos y decía, mira, yo te odio, ¿no? Yo ni siquiera sé por qué eres mi madre. Tanta gente para ser mi madre y tú fuiste la que terminó siendo mi madre. Al punto de que ella se volvió tan agresiva, el odio se volvió tan agresivo que hubo una vez en que se me fue encima físicamente y creo que eso fue mi fondo del pozo como madre y como cristiana. ¿Cómo fue la escena? Desesperante porque mi esposo tuvo que separarnos, realmente tuvo que quitarla de encima de mí. La batalla que enfrentamos con nuestra hija Isabel Hubo varios momentos en los que nos dimos cuenta de que solo Dios podía darnos esa fuerza, porque además de ser una batalla en la que vivíamos buscando y tener noticias de ella,
Muchas veces estuvo más de 3, 4 días sin que tuviéramos ninguna noticia suya, pero nosotros seguíamos en la fe. Luché por ella desde los 14 hasta los 28 años. Entonces fueron muchas cadenas de oración, muchos votos, pero yo tenía dentro de mí el no rendirme, hacer como aquella viuda. Voy a insistir, voy a molestar. En algún momento esta situación va a cambiar. ¿En ningún momento pensó en rendirse? Nunca. Nunca pensé en rendirme, nunca. Nunca. Incluso porque yo sabía el Dios al que servía. Yo sabía en qué altar hacía mis propósitos por ella. Nunca pensé en rendirme. Escuché mucho de mucha gente, a veces incluso de personas dentro de la iglesia. Échala de la casa, mándala lejos. Está sufriendo con esa chica porque siempre lo tuvo todo. Hasta que llegó un punto en el que ya estaba muy cansada y me rebelé. Dije, no, basta, se acabó. Ya no se puede aceptar más, porque ya llevaban muchos años y yo dije, no, tengo que hacer algo y ahora tiene que ser algo que llame la atención de Dios. Necesito llamar la atención de Dios de alguna manera. Ahora, señora Thais, quería entender por qué está aquí esta muñeca. Entonces esta muñeca, yo tuve esa inspiración de fe. No estoy diciendo aquí que si otras personas hacen esto les va a funcionar, pero fue algo que fue una actitud de fe mía, de su padre y mía, porque como ella fue criada en la iglesia y la veíamos sentada con nosotros ahí y de repente ya no verla más, yo dije que no y fue ahí donde hicimos una muñeca de ella. Hubo situaciones en las que yo entraba con ella y la sentaba y las personas miraban y decían, vaya, debe estar medio loca, ¿no? De tanta lucha que está teniendo con la hija, ella debe estar con algún problema. ¿No fue un acto desesperado? No fue un acto de desesperación, realmente fue un acto de fe, no fue un acto de desesperación. Y yo ya había hecho hoguera santa por ella, cada hoguera santa yo la hacía por la vida espiritual de ella. Y hasta que hubo una en la que realmente tomé una decisión, en la que dije, no, ahora basta. Le dije a Dios con sinceridad y desde lo más profundo de mi corazón que no la quería para mí, sino que la quería para Él. La vida de ella estaba ahí dentro, estaba sobre ese altar. Y después de 3 días de ese propósito, ¿hubo una respuesta? Ella se fue de casa. Por eso digo que son 3 etapas. Y la etapa de la bajada, que es la etapa de la perseverancia. Dije, estamos en el camino correcto, quédate tranquilo. Entonces esa certeza nadie me la quitaba, ni el infierno me la quitaba. Y le dije eso al diablo, puedes llevártela, pero de la misma manera que te la llevas, vas a estar obligado a traerla de vuelta. Y hasta que recibí una noticia, el día 17 de diciembre de 2023. Isa murió, pero esta Isa de aquí. Entonces, ¿esta es la nueva Isa? Esta es la nueva Isa, porque aquella Isa ya no existe más. Gracias a Dios, estoy bien. Ahora sí estoy realmente viva, porque pasé muchos años de mi vida muerta, porque si no fuera por las oraciones de mis padres y la protección de Dios, muy probablemente no estaría aquí hoy. Pasé muchos años de mi vida intentando llenar un vacío que tenía exactamente el tamaño de Dios. Entonces agarré todo lo que tenía de droga en casa, era una caja así que teníamos, agarré todo eso y lo tiré. Entonces necesitaba dejar a la vieja Isa, todo lo que alguna vez viví, todo lo que hice, todo lo que sentía allí en el bautisterio. ¿Y esa Isa murió? Gracias a Dios, ella murió. Murió. Y yo sé perfectamente para qué fui creada, para quién fui creada. Hoy yo tengo paz de verdad, de hecho, y no necesito nada más. Todo lo que usaba como muleta para llenar ese vacío, las drogas, las fiestas, los noviazgos, nada de eso tiene sentido para mí ahora. Hoy ella es una chica que me llama mamá, mamita.
Hoy hablamos de las cosas de Dios hasta las 2, 3 de la mañana, que era mi sueño. Poder hablar tranquilamente sobre todas las cosas de Dios con ella. Es como si fuera otra Isa, ¿verdad? Realmente Isa ha nacido de nuevo, ¿no te parece? Ver a Isa sentada aquí al lado y no a la muñeca. Era una certeza que yo tenía. Por eso guardamos la foto, porque sabíamos que por nuestra perseverancia, la justicia de Dios iba a llegar a nuestra vida y a la de ella. Graças a Deus. Lindo, não? E isso é exatamente para os que vive essa situação. Porque, às vezes, a pessoa pensa em desistir. Ela pensa porque, como a senhora digo, ela hacía as campanhas, ela nunca deixou de fazer. Mas ela hacía e a hija empeorava. Mas dentro da senhora havia uma certeza. Porque fé é a certeza de lo que se espera e a convicção de lo que não se vê. E como ela digo, a subida não é tão difícil. O problema é a bajada. Porque você vê 3 dias depois a hija se vai da casa. Ou seja, era como se o diabo dijera: la perdiste, me la ganei. Mas a senhora tinha dentro de ela essa certeza. Então, se esse testemunho, essa história, é para que ustedes nunca se desanimem. É para que ustedes não deixem que as circunstâncias que ustedes passam com seus familiares, as dificuldades que de pronto te enfrentam em suas finanças, que isso venga a hacer-lhe pensar que Deus não lhe está vendo, que Deus não está tomando cartas no assunto, que Deus não lhe hace caso. É para que você quite essas ideias de sua cabeça. E há momentos em que nós temos que fazer coisas para chamar a atenção de Deus, coisas loucas, como a senhora isso. Imagine, vão na muñeca para dentro da igreja. Hasta a gente da igreja dizia que a senhora. Isso é para que você veja que a gente dentro da igreja que é endemoniada. Para que você não diga que nadie venga influenciar em sua fé. Para que você não permita que notícias venham a hacer-lhe decair. Nem tampouco as coisas que seus olhos estão vendo. Por isso que eu quero compartilhar com vocês esse passagem bíblico, que está aí em Romanos. Diz assim, capítulo 4, verso 13, diz assim: porque a promessa a Abraão, ou a sua descendência, de que ele seria herdeiro do mundo, não foi hecha por meio da lei, sino por meio de quê? De la justiça de la fé. Ou seja, o que nos hace ser justos para Deus é nossa fé. Não são as obras que hacemos, mas a fé. Essa fé que me mantém, essa fé que não me deixa decair, essa fé que não me deixa guiar por nada nem por nadie. É a fé em la promessa. Abraão recebeu uma promessa. Quantos anos ele esperou para ver a promessa nascer? Quantos anos? Quantos anos? Você não sabe? Ele recebeu a promessa aos 75 anos e a promessa se cumpriu aos 100. 25 anos. A senhora quedou quanto tempo lutando por la hija? 14 anos. Eu não estou dizendo que vai tardar tudo isso.
Não é isso que estou falando. O que eu estou falando é que a fé me mantém seguro, não importa o tempo, porque eu não miro para o tempo, eu miro para a promessa. E a promessa não foi só para Abraão, foi para sua descendência. Eu sou filho de Abraão, e todos os que são de la fé são filhos de Abraão. Aí ele disse: porque se os que são de la lei são herdeiros, vana resulta a fé e anulada a promessa. Porque a lei produz ira, pero donde não há lei, tampouco há transgressão. Por isso é por fé, para que esteja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja firme para quem? Toda a posteridade, não só os que são de la lei, sino também a los que são de la fé de Abraão, el qual é padre de todos nós outros, como escrito está: te he hecho padre de muitas nações, delante de aquele em quem creyó, es decir, Deus que dá vida a los muertos e chama as coisas que não existem como que? Ou seja, era essa a fé de Abraão. A fé de Abraão estava nesse Deus. Esse Deus que chama a existência do que não existe. Não existe, mas ele chama a existência. É o Deus que dá vida a los muertos. Esse Deus. Abraão estava confiando naquela palavra de Deus. Abraão nunca viu um testemunho como esse. Imagine se ele hubiera visto. Ele não viu testemunho. Ele não viu milagros. Nada, zero. Mas Abraão creu em la palavra, la promessa. Essa é a fé abraâmica. A fé abraâmica não depende do que se vê. É bonito ver o testemunho. É maravilhoso ver coisas como esta, mas minha fé não pode estar em el testemunho, minha fé tem que estar em la promessa. Como a senhora dijo, eu não estou dizendo que se a pessoa haga o que eu disse, que ele vai funcionar. Claro que não, porque se não é fé. A fé é uma revelação. Deus habla com as pessoas, Ele quer falar. O problema é que as pessoas não querem escutar. Ele quer falar, Ele quer revelar-se para as pessoas, para que a pessoa esteja segura de lo que Ele está dizendo, que não é um homem que habla, é Ele. É Ele que habla, e quando Ele habla, nada se lo quita. Nada, quando você escuta a voz de Deus, você nunca vai olvidar-se, nunca. Há coisas que Deus falou comigo, que eu nunca me olvido, nunca, nunca. É como se hubiera gravado. Como não? Está gravado. Porque são coisas que Deus habla. E quando Ele habla, Ele coloca dentro da pessoa uma plena certeza que Ele hará. Porque foi Ele quem disse. Amém, gente? Está claro o que eu lhes digo? E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele creu nesse Deus que havia hecho para ele uma promessa: tu serás padre de nações. Ele não tinha nem filho. A mulher era estéril, mas ele creu na palavra. E aí disse: ele creu, escute, ele creu em esperança contra a esperança, a fim de chegar a ser padre de muitas nações, conforme a lo que se lhe havia dicho, assim será. Veja que classe de fé. Creer contra a esperança. Essa senhora, la hija nem sequer de madre la chamava, le decía essa mulher. Sabe o que é isso? Você que é madre, imagine-se, seu filho não chamar-lhe de madre, mamita, chamar-lhe essa mulher. Você se imagina o dolor que seria, mas isso não la hizo decair.
ela acreditou em esperança contra a esperança. Essa pessoa recebeu a notícia de que ela tem uma enfermidade terminal. O médico já disse, já dijo, vê para a casa porque vas a morir. Não é mais nada que fazer. E a pessoa aún assim seguir confiando, mesmo contra a esperança. O médico já não dá esperança, mas ela segue confiando. É aquela pessoa que a pareja lhe diz assim, me largo, já não te amo mais, me vou com outra pessoa. E ele seguir crendo que essa pessoa vai cambiar e que o matrimônio se vai reconstruir. É crer em esperança contra a esperança. Isso é crer. É isso que é a fé abraâmica. Como a senhora digo, quando a hija 3 dias depois se foi de la casa, ela não chorou. Ela não digo para Deus, por quê? Se acorda que lhes ensinei dele porquê? Não, ela não digo porquê. Ela digo para quê? Ela aprendeu. E ela digo para o diabo, tu la llevaste, pero tu me la vas a regresar. Isso é fé. Crer contra a esperança. E todos nós outros vamos passar por isso. Em algum momento de sua vida, você vai enfrentar situações que você não verá esperança. E nesse momento, você estará sendo provado em sua fé. Para ver de que é hecha a sua fé. Se sua fé é fé religiosa, você vai vir aqui reclamar com o pastor. Você vai vir aqui tijar com o pastor. Ah, pastor, mira que eu venho à igreja, mira que eu oro, mira que eu hago isso, eu hago o outro. Obras, 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 obras. E a fé? Zero. Porque quando a pessoa, ela tem essa classe de fé, essa fé que crê contra a esperança, ela não habla com nadie. Só habla com quem pode resolver o problema de ella. Se me hago entender? Eu não vou resolver seu problema. Não vou. Não espere por mim. Ai, o bispo me disseram que você não eu. Hable com o patrão. Não hable com o empregado, não. Hable com o jefe. Ele resolve. Quem tem essa fé, resolve com ele. Porque quem hizo a promessa? Fui eu? Não fui eu. Foi ele. Foi ele que hizo a promessa. Então, quando eu tenho essa fé madura, essa fé bíblica, eu não dependo de nada e eu não vou falar com nadie. Eu vou para ele. Ele vai resolver. Ele tem que resolver. E eu nunca vou questionar. Eu vou a confiar. Aunque tudo esteja caindo a meu redor, mas eu sigo confiando. Mas não de braços cruzados, por suposto. Eu confio lutando. Eu confio fazendo-me parte. Amém, gente? Aí, disse assim, e sim, debilitar-se em la fé, contemplou seu próprio corpo, que já estava como muerto, puesto que tinha como 100 anos, e a esterilidade de quem? Então, Abraão não era um inconsequente, não era uma fé fanática que ele tinha. Ele tinha consciência que ele mirava para seu corpo 100 anos. Como vai ter filho com 100 anos? Hein? Hein? E naquela época não tinha ajuda, não. Hoje tem. Eu me cádio. E ele sabia. Por isso que a Bíblia disse que ele mirava para seu corpo já morto. Você entendeu, não entendeu? Ou necessita de burrar?
E ele sabia de la esterilidade de la matriz de Sara. E además de la esterilidade, ela já não tinha mais la costumbre de las mujeres. Ou seja, ela já estava em lo que ustedes conhecem hoje como la menopausia. Menopausa? La menopausia. É isso aí. Você que é mulher sabe. Imagina. Ele mirando para a mulher com menopausa, estéril, e ele. Mas a Bíblia disse que ele não se debilitou na fé, porque ele tinha promessa. Quando você tem a promessa, você não se debilita. Você não se debilita porque você tem promessa. Sua fé tem um fundamento. E o fundamento não está em seu corpo, não está em seu bolsillo, não depende de outra pessoa, porque sua fé está em uma promessa. Amém, gente? Promessa. Não se debilitou, mesmo delante de isso. E aí disse: sin embargo, respecto a la promessa de Deus, Abraão não titubeou com incredulidade, sino que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Quando você se dê conta que a fé está querendo, dê glória a Deus. Agradeça a Deus. Está passando por um problema? Graças a Deus, aleluia por este problema. Porque esse problema se vai converter em um grande testemunho. Dê glória a Deus, adore a Deus. Amém, gente? Adore. O bispo Macedo ensinou uma vez para nós outros. Ele disse assim: todas as vezes que me vem um mau pensamento, eu já lhe digo ao diabo: cada vez que tu sopra um pensamento malo, eu vou dizer aleluia, aleluia, eu vou adorar a Deus. Haga isso. Quando venga um pensamento malo, que venga aquela... Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Não é que nada vai ser Superman, não, hein? Aunque dizem que esse novo Superman aí está meio raro, não, pero bueno. Pero ele antigo, aquele antigo, o homem de acero. Não existe homem de acero. Todos nós outros somos humanos. E como humanos, vamos ter momentos de dificuldade. É normal. Não é que a pessoa está em pecado. É humanidade. Mas e nesse momento, quando ele se dava conta, imediatamente ele se fortalecia na fé. Quando ele se dava conta que a fé estava média, ele se fortalecia, dando glórias a Deus. Quando você senta isso, corra para a igreja. Corra, venga para a igreja. Pode ser fora de reunião, não importa. Você venga aqui, ó Espírito Santo. Eu vim aqui só para adorar. Não vim nem para cobrar, só para adorar. Você vai sair fortalecido. Fortaleça assim sua fé. Quanto mais grave, mais dura seja a sua luta, adore mais a Deus. Mostre de que você está hecho. De que sua fé não é uma fé que depende de resultados. Você depende do que está escrito. E o que está escrito tem que acontecer. E eu não salgo de aí. Amém, gente? Todos vocês vão passar por isso. Todos. Seja membros, obreiros, jovens, seja pastores ou bispos. Todos nós outros. Todos nós outros, em algum momento, vamos enfrentar situações que você vai dizer: não tenho saída. E nesse momento, sua fé quer decair, mas é nesse momento que você fortalece a fé. Amém, gente? Fortaleceu a fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido que lo que Deus havia prometido, poderoso era também para cumpri-lo, por lo qual também sua fé lhe foi contada que é isso que lhe hace ser justo para Deus. É isso aí que lhe hace ser uma pessoa justa para Deus. Que você tem nas horas difíceis e nos problemas que você enfrenta, e nas adversidades que você passa,
você se fortalece, você não decai, porque você está plenamente convencido que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Amém, gente? E como decimos aqui em México, nós não nos rajamos. Bueno, por lo menos eu não. Porque se você é de essa fé de Abraão, você vai quedar cada vez mais forte. Mais forte. Você, a família se puso de passa o bispo, eu estou vindo da igreja, minha família, minha casa se puso de pata para arriba. Boa señal. Mas o bispo, eu vim aqui para resolver o problema, está empeorando, e você me disse que é uma boa señal? Sim, é uma boa señal. Mas por que, o bispo? Porque é sinal que o diabo já começou a sentir o golpe. Você já lhe está golpeando. Então ele está reaccionando. Ele está reaccionando. Boa señal. Siga golpeando. Siga dando-lhe. Hasta que ele tumbe. É como boxeio. Gana aquele que pega mais. Então você tem que elegir. Se ele lhe dá uma, dá-lhe 10. Me pegou, não é problema. Vas a receber. Mas se você não é de la fé, você leva uma. Ai, o bispo. Eu vim na igreja, o bispo. Por quê, o bispo? Não és de la fé. Não está fundamentada na promessa. Porque essa promessa é de você ter que cumprir. Amém, gente? Esses dias uma pessoa me escreveu e me disse assim: o bispo, eu não entendo porque eu hago todo e não recebo o Espírito Santo. E eu lhe disse assim: e? Não é porque eu não sei mais o que fazer. Siga sendo-lo. Não pare de fazer. Porque se você crê na promessa, você vai lutar hasta receber o Espírito Santo. E não quedar buscando escusas. Pague o preço. Lute, persevera, ajune, haga vigília, ore mais, haga o que tenha que ser hecho. Chame a atenção de Deus para a sua vida. Você quer resolver o problema? Chame a atenção. Haga alguma coisa que haga Deus barrar. Ou Deus barra, ou você está perdido. E é o que você tem que mostrar-lhe a Ele. Aí está o altar é isso. Chama a atenção de Deus. Talvez você participou da campanha, mas a pergunta é: como? Não é participar por participar. Participar, muita gente participa. Mas como eu participei? Eu hice do que Deus me mandou ou eu hice do que eu quis? Participar, muita gente participa. Mas quando eu quero algo grande, então eu vou chamar a atenção de Deus. Eu vou fazer o que muita gente vai dizer: está louca. Não é problema. É a loucura da fé. E não foi nada que me digo, não foi nada que me lo pediu, foi o próprio Deus. E se Ele me lo digo, Ele me vai cumprir. Porque as promessas. Você vê que quando Deus falou com Abraão, disse assim: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: dá-me a hora, vê a Moriá, vê a terra de Moriá, a um dos montes que eu te direi, e aí tu vas a sacrificar tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quem amas. E que foi o que Abraão hizo? Agarrou, ao dia seguinte, de madrugada, se foi. Mas por que ele se foi? Não só porque obedeceu, é porque ele tinha lá promessa. Ele tinha uma promessa. E quando a pessoa tem promessa, ela não está agarrada a nada. Ela não se apega a nadie. Porque ela tem promessa. E por essa promessa, ela vai estar nas últimas circunstâncias. Porque ela crê na promessa. Então, Abraão sabia. E aí, no livro de Hebreus, disse que Abraão, ele estava tão seguro que ele creia que Deus ia ressuscitar seu filho de las cenizas. Porque o que Deus mandou pedir-lhe foi holocausto. Holocausto não era como sacrifício.
Holocausto era quando o cordeiro era colocado completo no altar e ele tinha que ser queimado hasta volver-se cenizas. Então Abraão estava tão seguro da promessa que ele creia que Deus ia sacar ele das cenizas, ia reviver ao muchacho. Mas tudo porque ele estava apegado, preso a quê? Promessa. Então nunca desista de lutar. Nunca desista, nunca perda a esperança de que você verá sua família aqui dentro. Não perda essa esperança. Não se deixe vencer por os malos tratos que ele lhe dá, que ele lhe disse coisas que lhe ofendem, que lhe agrede, que disse que nunca mais volverá à igreja. Você que tem familiares que estiveram e se apartaram e hoje estão contra a igreja, contra todo da igreja, e são rebeldes, e estão cadiendo de drogas, estão perdidos. Não perda a esperança, siga lutando, porque Deus te vai trazer de regresso. Assim é a fé. A fé não se guia por lo que se vê, se guia por la promessa. Está compreendendo? Sim ou não? Então fortaleça a sua fé e é o que vamos fazer aqui agora. E se você necessita isso, bispo, eu necessito fortalecer minha fé. Eu necessito essa fortaleza. Ponga-se de pé em seu lugar. Cierra os olhos. La voz de la fe callará la voz del miedo. La voz de la fé. La voz de la fe Aleja malos pensamentos. aleja malos pensamientos. La voz de la fé La voz de la fe traz segurança e calma. trae seguridad y calma. La confiança em el alma. La confianza en el alma. Que la vitória alcançará. Que la victoria alcanzará. La voz de la fé La voz de la fe és mais firme que uma roca. es más firme que una roca. E viniendo la tormenta, Y aún viniendo la tormenta, la casa não se cairá. la casa no se caerá. La voz de la fé La voz de la fe callará la voz que duda. callará la voz que duda. La voz de la fé La voz de la fe é certeza que não cambia. es certeza que no cambia. La voz de la fé La voz de la fe traz segurança e calma. trae seguridad y calma. La confiança em el alma La confianza en el alma. que la vitória alcançará. Que la victoria alcanzará. La voz de la fé La voz de la fe és mais firme que uma roca. es más firme que una roca. E viniendo la tormenta, Y aún viniendo la tormenta, la casa não se cairá. la casa no se caerá. Ó Senhor, nosso Deus, só tu sabes as lutas que essa pessoa enfrenta, coisas que ele vê, que ele escuta, que ela sente, que ela passa, que nós outros nem sequer podemos imaginar. Há pessoas aqui, Jesus, que enfrentam suas guerras. São guerras em todas as partes, em todos os lados. E essa pessoa necessita fortalecer-se, Jesus. Porque há momentos que a carne, há momentos que a humanidade quer tirar a toalha. E quantas vezes essa pessoa já escutou a voz de Satanás que lhe ha dicho: para que estás na igreja? ¿Por que já não sales? ¿Por que não te vas? De nada te sirve. Muitas vezes essa pessoa ha escuchado essa voz, ó Deus. Mi Senhor, se o diabo habla para desmotivar, para desanimar, para decair, o Senhor permanecerá callado. O Senhor permanecerá enmudecido. Habla com essa pessoa, Jesus. Hable com ela para fortalecê-la. Tu hablaste com Abraão.
tu hablaste comigo. Habla com eles. Porque quando o Senhor habla en el espírito de la persona, ela se viste de uma convicção absoluta. É uma coisa que a gente chama loucura. Por isso que o apóstolo Pablo digo que a fé é loucura para os que se perdem. E é verdade. Porque o mundo não consegue entender essa fé que não desiste, que não se rinde, que não se entrega, essa fé que nos hace lutar contra essa falta de esperança. Oh, meu Padre, ajuda essa persona nesse momento. Hable com ele, meu amigo, minha amiga. Cuéntale a ele as guerras, ele já sabe, mas hable com ele de las guerras que você está travando, quizás comigo, quizás com sua esposa, com seu marido, quizás um problema de saúde, uma enfermidade que lhe está debilitando, quizás um problema econômico, uma situação que você não sabe mais o que fazer, acreedores lhe estão ameaçando, bancos lhe estão ameaçando, você quizás está a ponto de ir à lacade, perder sua empresa, seu negócio. Hable com ele, diga-lhe a ele dessas guerras, e diga a ele: Senhor, habla comigo, muestra-me tu vontade, Senhor, muestra-me tu querer. Hable com ele, isso, hable, converse com ele, desahogue com ele. Lhe vou dar esse tempo, para que você hable com esse Deus, com seu Deus. Hable com ele. Espírito Santo, que o Senhor fortaleça tu povo hoje, que essa persona salga de aqui hoje, ó Deus, para enfrentar todo o mundo, para enfrentar todas as situações que se lhe apresentem, porque quando estamos em tu presença, nós outros enfrentamos gigantes. Quando estamos em tu presença, o mar se abre, as muralhas caem, o fogo cai do cielo. Quando estamos, ó Deus, cerca de ti, somos vestidos dessa fortaleza, e é isso que eu quero. Essa pessoa que estava decaída, desanimada, pensando em desistir, que hoje Jesus ela se renove, que hoje ela receba a fortaleza do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Mais cerca quero estar, mi Dios, de ti, aunque sea el dolor, aunque sea el dolor, que me una a ti, que me una a ti, siempre he de suplicar, siempre de suplicar, mais cerca, más cerca, quero estar, mais cerca, más cerca, quiero estar, mi Dios, de ti, mi Dios, de ti, me
minha alma cantará, minha alma cantará em tu honor, em tu honor, llena de gratitud, llena de gratitud, por tu amor, por tu amor. Siempre he de suplicar, cante. Siempre de suplicar. Mais cerca quero estar, Más cerca quero estar. Mais cerca, mais cerca. quiero estar. Mi Dios de ti. Mi Dios de ti. E se la muerte al fin Y si la muerte al fin me viene a llamar, me viene a llamar, contigo en el cielo, contigo en el cielo, yo voy a estar. yo voy a estar. E aí me alegrarei. Y ahí me alegraré. Cerca de ti, mi rei. Cerca de ti, mi rey. Cerca de ti. Cerca de ti, mi rei, mi Deus de ti. Mi Dios de ti. Cerca, cerca de ti, mi rei, mi Dios de ti. Adore-lo agora, adore-lo, adore-lo, porque Ele é o dueño de sua alma agora, e Ele quer llenar sua alma, Ele quer llená-la de gozo, de alegria, de fortaleza. Adore-lo, adore-lo, aleluias, oh aleluias, Espírito Santo. Agora tu podes descender, Espírito Santo, e entrarem nesta vida, entrarem neste coração. Agora o Senhor pode dar a essa persona essa nova vida, essa fortaleza, Espírito Santo. Agora sim, porque a hora el alma de Ed é tudo, ela te la deu, Jesus, ela deu aquilo que tu compraste, o que tu, Jesus, pagaste. Então, meu Senhor, llena-la a hora de ti, llena-la deste vigor, desta alegria, mesmo com os problemas que ela está vivendo, que ela seja feliz, que ela seja contenta, que ela esteja alegre. Espírito Santo, dá-lhe a tu pueblo essa certeza, essa convicção, Jesus, de que tu eres poderoso para cumprir no que tu prometiste. Ó Espírito Santo, dá essa certeza para toda a tua obra, toda a tua igreja. Vem, Espírito de Deus, sobre todos que estamos aqui. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Adore-lo, adore-lo, adore-lo. Isso, adore-lo. Adore-lo de todo o seu coração. Adore-lo com toda a sua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, llena a tua igreja, llena-los, Espírito Santo, llena-los de tua fortaleza, llena-los de tu amor. Aleluia, aleluia. Sempre te suplicar, mais cerca, Más cerca quero estar, mais cerca quero estar. Mi Dios de ti. Aleluia. Quando somos salvos, nós outros sabemos que
todo o que nos acontezca nos hará estar mais cerca de nosso Senhor. E se a morte chega, daremos glórias a Deus, porque estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. E se a morte ao fim me viene a chamar, contigo en el cielo yo voy a estar, e aí me alegrarei. Y ahí me alegraré. Cerca de ti, mi Rei. Cerca de ti, mi Rey. Cerca de ti. Cerca de ti, Mi Rei. mi Dios, de ti. Cerca de ti. Cerca de ti, mi Rei. Mi Dios de ti. Sejam bendecidos com a bendição do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e que todos digam amém, digam graças a Deus, que assim seja.